Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa, que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se você caiu de paraquedas e é a sua primeira vez aqui no canal, você está na playlist Resolução de Provas da banca Sebrasp. CESP-Sebrasp, né? Na aula de hoje você vai corrigir junto comigo a prova que aconteceu no Piauí, SEDUC do Piauí, tá bom? A parte de língua portuguesa. Foram 8 questões, deixa eu mostrar aqui para você, peraí só um minuto, tá? Então você já está vendo a prova aí, ó. Foram 8 questões de língua portuguesa, isso, 8 questões, tá? E eu vou trabalhar isso com você neste exato momento. Tranquilo? Então vamos lá, sem enrolação, sem mais delongas. Vamos embora, as informações que eu quiser passar para você, eu passo durante a aula, tá bom? O que você quer ver, o que você quer mesmo é a correção da prova, né? Então vamos lá, vou corrigir aqui tudo devagar, pausadamente. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários e daqui a pouco eu vou colocar aqui como é que você faz para falar comigo, para conversar comigo, tá? Mas agora deixa eu ir direto para a correção da prova, tá certo? Então vamos lá, ó. A primeira questão, como sempre, a Sebrasp vai colocar para você uma questão de compreensão textual, seja ela certo ou errado, ou seja ABCDE, né? Você sabe que a Sebrasp tem os dois estilos de prova, certo? O que é que eu costumo fazer? Isso é uma estratégia minha. O que eu vou falar agora para você é uma estratégia minha, tá bom? Então preste atenção. Eu costumo não responder a questão que é meramente de compreensão de texto. Por quê? Ao longo do texto, nós vamos encontrar, eu vou ser obrigado a ler parágrafos do texto, tá bom? Deixa eu só melhorar meu microfone aqui. Eu vou ser obrigado a ler parágrafos do texto. Nesta leitura dos parágrafos, o que é que acontece? Eu já estou lendo o texto. Então, eu vou te mostrar essa estratégia agora e você adota. Se fizer sentido para você, ótimo. Começa a fazer. Se não fizer, não tem problema. Adota o teu critério, tá? Eu não gosto de ler, como eu já falei, a primeira questão, que ela é meramente interpretativa. Eu deixo ela por último. Então, vamos lá. Segunda questão. No quarto parágrafo do texto, a autora lamenta o fato de milhões de brasileiros, ó. Então, aqui eu já sou obrigado a ler o quarto parágrafo, certo? Então, eu vou lá ler o quarto parágrafo, né? Então, deixa eu só enumerar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora eu leio o quarto parágrafo completo, tá? É no mínimo lamentável imaginar que milhões de brasileiros que se comunicam em português diariamente, durante toda a sua vida, têm autoestima linguística tão baixa, por acreditarem que não dominam certos aspectos de uma variedade de língua. Chegam à conclusão de que não sabem a própria língua materna. Tá bom? Então perceba que aqui você já encontra o quê? Você já leu o parágrafo. Então, ela está aqui decepcionada, né? Lamentável pelos brasileiros terem essa autoestima tão baixa. E o que é que ela quer dizer? Que é o que a questão pede. Está aqui, ó. Tem uma autoestima linguística tão baixa. Pronto. É exatamente isso aqui que eu vou procurar nas alternativas, né? E aí, isso está justamente na letra D de dado. Entendo que é uma questão facílima. Não tem aqui bicho de sete cabeças. Tá certo? Não tem, né? Não saberem sua própria língua materna não é isso. Terem a autoestima baixa durante toda a vida. Não é toda a vida, né? Tem uma autoestima linguística tão baixa, certo? Então, não é toda a vida. Então, a alternativa a ser marcada é a letra D de dado, tá? Terceira questão. Consideradas a estrutura e a função do texto, é correto afirmar que ele se caracteriza como, preste atenção, certo? Ele quer saber da tipologia. Lembre-se do seguinte, tipos textuais é diferente de gêneros textuais, certo? Eu vou deixar passando um card aqui, onde eu tenho uma aula aqui no canal falando sobre tipos textuais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo também, tá bom? Por esse fragmento do quarto parágrafo, certo? O que é que acontece? Aqui eu já percebo que há uma opinião da autora, certo? Nesse aspecto de opinar, a autora já está dando a sua opinião.
Então, eu tenho aqui um texto dissertativo argumentativo, entendeu? Então, se eu tenho um texto dissertativo argumentativo, eu tenho essa tipologia argumentativa, tá bom? Uma coisa a ser chamada a atenção é que você precisa entender é que não é característica da Sebrasp, certo? Mas, ó, dissertativo expositivo, perfeito. Dissertativo argumentativo. É assim que a Sebrasp traz. Não é característica da Sebrasp, como de outras bancas, trazer só exposição ou só argumentação, porque você também pode encontrar dessa forma, tá bom? Descrição se atribui característica, injunção são orientações, como por exemplo nos manuais de instruções, narrativo, conta-se uma história. Você poderia ficar em dúvida nessas duas aqui. Por que é que tem que marcar a letra D de dado na terceira questão? Porque aqui há uma opinião da autora, tá? Então perceba que o quarto parágrafo já foi claro para isso. Ele já me ajuda a entender isso. Quando ela diz aí que é lamentável imaginar que milhões de brasileiros estão prontos. Tem a opinião dissertativo, argumentativo. Professor, o dissertativo expositivo não se dá uma opinião. Por exemplo, as reportagens. Busque qualquer reportagem aí. Ele não vai te dar opiniões, tá certo? Prontinho. Vamos lá. Quarto parágrafo, quarta questão da SEDUC do Piauí, Banca Sebrasp. Essa daqui eu tenho que discordar do gabarito, tá? Eu discordo, mas vamos lá. No primeiro parágrafo do texto, o emprego das aspas em sabe, no segundo período, tem por finalidade. Vamos lá. Eu vou aproveitar e já vou ler o primeiro parágrafo, tá? As afirmações, meus alunos não sabem português. Ou eu não sei português, são comuns no dia a dia dos brasileiros e brasileiras. Basta perguntar a qualquer falante do português se ele sabe, aí entre aspas, em português, e veremos que, na maioria dos casos, a resposta será não sei ou não sei direito, tá? Pronto, então achei ali o sabe, né? Vamos aqui, ele quer saber sobre as aspas, certo? O que é que acontece aqui? Tem por finalidade. De acordo com o gabarito da questão, a alternativa a ser marcada é a letra C. Mostrar a inadequação da palavra no contexto. Eu discordo desse gabarito, tá? Eu discordo, né? Vamos lá. Deixa eu pegar pela letra E. Delimitar a fala de outra pessoa, não. Indicar o uso da palavra em sentido denotativo, também não, porque é o sentido verdadeiro, as aspas não indicam isso. A C é a resposta do gabarito. Indicar que o verbo foi empregado com uma ironia, também não vejo a ironia ali. Na minha concepção, sugerir que a palavra é empregada em sentido distinto do original. O que é que eu acho? É a minha opinião, e se você discorda, tudo bem, não tem problema, tá bom? Por que distinto do original? É como se fosse perguntado assim, você sabe mesmo? Sabe? É uma questão, como é que eu posso dizer? Como se houvesse um duplo sentido. Pronto, não é? Sabe de regra, sabe falar, o que é que você sabe? Entendeu? Eu não marcaria, sou muito sincero em dizer para vocês o que está aí no gabarito da banca, que é a letra C de certo, tá? Para mim, se eu fizesse essa prova, eu entraria com recurso nessa questão. SEDUC do Piauí, banca Sebrasp, tá bom? Então vamos lá, vamos para a quinta questão, quarta questão comentada, vamos para a quinta questão. Assinale a alternativa em que a proposta de reescrita do primeiro período do segundo parágrafo do texto é gramaticalmente correta e coerente. Aí vamos lá, aí ó, preste atenção, tá? Aquela história de não ler o texto logo. Eu já li o quarto, já li o primeiro, já li o segundo. Vou ler o segundo agora, né, na realidade. Certo? Então vamos lá. Há diversos motivos que levam os falantes de uma língua a proferirem afirmações como essas. Há razões históricas e sociais que podem explicar esse sentimento dos brasileiros, tá? Então, ó, eu já estou lendo todo o texto, entendendo mais o texto, e depois eu posso fazer a leitura completa dele para responder a questão do número 1. Só que aqui eu já estou compreendendo mais o texto. É assim que eu penso. Tá bom? Então, vamos lá. O segundo parágrafo diz o seguinte, e ó, ele pede o quê? Gramaticalmente, então eu posso ter erro gramatical e coerência, certo? Vamos lá. Existem diversos motivos que os falantes de uma língua se embasam para fazer afirmações como essas.
o segundo parágrafo não está falando em embasamento. Ele não fala que se embasam. Então, isso aqui não está coerente com o que está no segundo parágrafo. A letra A está errada por isso. Há diversos motivos que levam os falantes de uma língua a proferirem afirmações igual a essas. Aqui há um erro gramatical, tá? Há diversos motivos que levam os falantes de uma língua a proferirem afirmações iguais a essa. Então, aqui aconteceu um erro de concordância nominal, já que ele pede também gramaticalmente. Na letra C, existem diversos motivos. Não, diversos motivos existem. Erro de concordância verbal. Tem diversos motivos. Opa, tem não. Há diversos motivos. E outra, se fosse tem, teria que estar acentuado, né? Diversos motivos, tem. E não é tem, é há. Errado. Como está aqui, ó. Há diversos motivos, certo? Porque os falantes de uma língua proferem afirmações como essa. Então, o tem daqui deveria ser esse A. Pronto. Então, a alternativa correta é a letra E. Tá certo? Chama a sua atenção para o uso do porquê separado aqui sem acento. Lembre-se de que esse porquê, que muitas vezes você quer usar apenas no início de perguntas, lembre-se de que esse porquê, ele é utilizado por ser substituído pelas expressões por qual razão, por qual motivo. Tá certo? Então, lembre-se muito bem disso aí. Tá bom? Então, ó, quando é que eu uso esse porquê? Primeiro ponto, você precisa entender que esse por é uma preposição e a palavrinha que, certo? Então, espaço aqui. E esse que, ele funciona como um pronome relativo. Por que um pronome relativo? Porque ele pode ser substituído pela palavra qual. Então, quando você tem as expressões por qual razão, por qual motivo, você vai usar esse tipo de porquê. Tá certo? E lembre-se de que a estrutura é preposição por, pronome relativo qual. Certo? Sempre essa aí. Então, fechamos a quinta questão. Eu sei que eu tenho que responder a primeira, porque a primeira ela é meramente interpretativa, tá bom? Então, vamos para cá agora. Ó, no primeiro período do sexto parágrafo, eu já vou ler o sexto, tá? O pronome nos funciona sintaticamente. Então, vamos ver aqui o que é que o pronome nos e como ele funciona. Já você tem que entender que o nos, ele vai completar um sentido do verbo. Nesse completar, ele pode ser classificado como um objeto direto ou um objeto indireto. Sexto parágrafo, então vamos ler o sexto parágrafo. O que é que eu até poderia fazer? Ó? Como os parágrafos são pequenos, eu poderia ler o quinto e o sexto. Só para entender, porque eu vou ter que responder a primeira questão, né? Então vamos ler aqui o quinto parágrafo, depois eu vou lá para o próximo, tá? Na verdade, todas as pessoas que são expostas à língua portuguesa, desde o nascimento ou desde a infância, sabem português. Portanto, todos os brasileiros nessa situação sabem bem português. Desde o nascimento, nossa mente nos guia em nosso aprendizado linguístico. Crianças de 2, 3 anos de idade já usam a língua portuguesa com desenvoltura. Criam sentenças que nunca escutaram antes e aprenderam mais a cada dia, apesar de não ainda terem ido à escola. Se nosso conhecimento sobre funcionamento da língua portuguesa dependesse exclusivamente, deixa eu baixar aqui, exclusivamente do que aprendemos na escola, só aprenderíamos a falar depois de ir à escola. Sabemos, entretanto, que isso não é necessário. Acaba que eu não achei o nos aqui. Mas no sexto, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui na questão, tá? Cadê? No sexto parágrafo, o nos. Acho que é logo no início, né? Esse aqui é nos. Pronto. Mas aí é bom porque a gente já leu o sexto parágrafo, né? Então vamos lá. Desde o nascimento, nossa mente nos guia. Preste atenção aqui, ó. Nossa mente guia. Guia quem? Quando você pergunta isso ao verbo, então, ó, deixa eu construir algo aqui para você entender. Vou pegar aqui nesse espaço livre, tá? Ó, presta atenção, ó. Presta atenção. Nossa mente guia
as nossas atitudes. Pronto, vamos botar aqui as nossas atitudes. Tá certo? Pronto. Nossa mente guia o que? As nossas atitudes. Perceba que quando eu faço essa construção retirando o nos, o que é que acontece? Nossa mente, sujeito da oração. Certo? Sujeito. Ela guia o quê? Né? Aqui vai estar o predicado. Eu vou botar aqui, ó. Predicado da oração. Certo? Aí, ó. Esse verbo, ele é um transitivo direto. Por que o verbo é transitivo direto? Porque eu pergunto o que a esse verbo. Ou quem. Guia o que? Guia quem? Quando isso acontece, a resposta é um complemento verbal, CV de complemento verbal, que eu chamo de objeto direto. Pronto, acabou, só isso aí. Só que, em vez de nossas atitudes, está o quê? O nos, tá? Então, nossa mente nos guia, certo? As guia, os guia, certo? Então, mas entenda que o nos está substituindo a expressão, que aqui eu coloquei o quê? Nossas atitudes, entendeu? Então, quando eu pergunto o que ou quem ao verbo, e o verbo me responde, eu tenho um objeto direto. Acabou. Pronto, não tem o que questionar mais aqui. Objeto direto, nem é adjunto nominal, que isso é outro assunto para outra aula, nem objeto indireto, nem complemento nominal, nem sujeito da oração. Tá certo? O que você tem que entender é justamente essa parte da transitividade do verbo. Saber o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto. Tranquilo? Eu espero estar ajudando você até agora, certo? Só que agora tem uma pessoa que quer dar um recado para você. Eu queria que você ouvisse muito bem esse recado. Preste atenção, tá? Olá, me chamo Camila e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a mentoria do professor Arthur Gomes. Então, eu cheguei até o professor no momento que eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais para estudar português. Porque da forma que eu estava estudando sozinha, eu não estava atingindo os objetivos que eu queria. E aí, né, eu comecei a fazer a mentoria e vi, assim, o português de uma outra maneira. Através da metodologia que o professor tem, através da forma com que ele une teoria e prática, eu consegui assimilar coisas que antes eu não conseguia de uma forma tão clara. E aí eu passei de acertar 8, 9 questões em português para errar apenas uma, né, numa faixa de 15 questões. E isso fez, sem dúvida, toda a diferença para que eu fosse aprovado no concurso. Então, se você procura, assim como eu, um auxílio, uma ajuda, para conseguir entender o português, né, de uma forma melhor, mais prática, e superar as suas dificuldades e atingir o seu objetivo final, que é ser aprovado, então essas mentorias são para você. Através de uma metodologia simples, diversificada e objetiva, o professor ele nos ajuda a superar as nossas principais dificuldades no português. Então, que você invista em você nesse sentido e que, assim como eu, você consiga superar as suas dificuldades, tendo a certeza que você pode contar com essa mentoria, que é uma oportunidade sem igual. Prontinho. Então você ouviu agora o recado de Camila, aluna da mentoria, aprovada em primeiro lugar, assim como tantos outros alunos que foram aprovados. E você que vai fazer qualquer concurso da banca Sebrasp, você também pode ser aprovado no seu concurso público, tá certo? Como é que você vai ser aprovado? Como é que eu posso entregar provas, materiais, acompanhar você, tirar suas dúvidas, pegar na sua mão, levar você até a sua prova, tá? Preste atenção agora no que eu vou te dizer. Você pode ser aluno da minha mentoria, onde eu vou te acompanhar, mostrar exatamente quais são, como eu estou fazendo nessa aula agora, só que pelo Google Meet, tá? Eu e você com outros alunos, tirando dúvida, você com áudio aberto, fazendo perguntas a mim. Se for isso que você quer, deixa eu te mostrar o que é que você precisa fazer, tá? Eu vou aproveitar aqui o espaço que eu acabei de explicar a questão e, ó, o que é que você precisa fazer? Você precisa entrar em contato comigo aqui, ó, nesse número, 83996637794. Pronto, você disse que veio da aula do YouTube, que vai fazer concurso da Sebrasp e que você quer entender como é a minha mentoria. E aí eu vou te explicar como é que funciona a minha mentoria, o que é que eu entrego, o que está por dentro, tá certo? Para fazer você ser aprovado.
Quer saber um pouco mais quem sou eu? Não tem problema. Arthurizando é o meu Instagram, com 2 As aqui, tá? Botei 3, mas são 2 As, ó. Arthur sem H e o Ando. Olha a pasta de depoimentos lá dentro do Instagram e veja o que é que os alunos estão falando. Tá certo? Prontinho. Então é assim que você vai me encontrar. Indo para a 7ª questão agora, vamos lá. No 7º parágrafo do texto, a locução desde que, né, expressa uma circunstância, entenda que desde que pode transmitir uma ideia de causa, pode transmitir uma ideia de tempo e pode transmitir uma ideia de condição, certo? Dentro dessa realidade, ó, eu já elimino concessão, explicação e adversidade, só pode ser 2. Aí agora eu vou para o processo de interpretação, certo? Certo? Aí, ó, veja só o que aconteceu. Eu já li aqui no texto, por estar respondendo as questões, eu já li aqui quase todo o texto. Pronto. Depois eu posso fazer uma outra leitura para fazer a questão 1, tá? Vamos lá. Quando entendemos que o conceito de gramática corresponde a um construto mental que cada membro da espécie humana desenvolve, desde que exposto a dados da língua em questão, perceba que para ocorrer isso aqui, certo? Deixa eu ver se eu risco aqui, só um minuto. Estou conseguindo riscar não. Tá, então vamos lá, deixa cá. Para que aconteça tudo o que está antes do desde que, certo? Eu tenho que ser exposto a dados da língua em questão. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Que existe uma condição aqui, ó. Existe aí aqui uma condição, tá certo? Isso aqui é uma conjunção, locução conjuntiva condicional, tá? Você vai dar uma ideia de condição, tá certo? O que você tem é a oração subordinada adverbial condicional. A questão poderia ter perguntado isso, tá bom? E por fim, a questão pede aqui o que agora? Pede semântica, né? Isso aqui é sinonímia, certo? Semântica. Dentro da semântica, trabalha-se com você sinônimos. No seu edital está como sinonímia, tá certo? Então, quando eu tenho aqui, ó, o advérbio tacitamente é empregado com o mesmo valor. E aí está no último período do texto. Se está no último período do texto, agora eu vou ler o último parágrafo, né? O professor em sala de aula poderá promover o conhecimento linguístico explícito de certos fenômenos linguísticos, tais como os de concordância, regência ou ordem, ou mostrar como tais fenômenos ocorrem nas diferentes variedades da língua portuguesa. No entanto, ele deve estar consciente de que, antes de a criança ir para a escola, ela já está tacitamente, ó, tá vendo? Ela já domina tacitamente esses conceitos. Então, como ela já domina tacitamente esses conceitos, aí, claro, é uma questão agora, não tem pra onde... Se você não souber ao pé da letra o que significa essa palavra, é partir para o âmbito da compreensão, que nesse caso, implicitamente. Seria a letra B de bola, tá bom? Falta a primeira questão, que é uma questão de meramente compreensão de texto, certo? Neste momento, o que é que eu aconselho você? Se você seguir essa minha estratégia que eu dei agora, aí o que é que eu aconselho? Agora você lê o texto. Você vai ler o texto já com outra visão, sabendo sobre o que o texto está falando. Entendeu? Você já leu o primeiro, já leu o segundo, já leu o quarto, o sexto, já leu o texto praticamente todo, você já sabe. Então agora você parte para a leitura geral do texto para entender aqui, ó. Uma das principais ideias vinculadas no texto é a de que, vamos lá, o estudante brasileiro já domina as regras já escritas, mesmo antes de frequentar a escola? Não. As regras não. Ele sabe português. Os compêndios gramaticais determinam o conhecimento linguístico que o falante deve ter? Não é isso que o texto fala. Muito pelo contrário. Até criança sabe língua portuguesa, né? A escola brasileira, de maneira geral, não ensina a língua materna de forma adequada. O texto não fala sobre isso. Os brasileiros não sabem português, o texto também não. Pelo contrário, sabe sim. Não é? O que está girando em torno aqui é de uma questão de norma padrão, tá?
O conhecimento gramatical de uma língua está relacionado a um construto mental. Perfeito. Alternativa correta, letra E. E a minha aula de hoje, ela termina aqui. Eu faço o convite para que você se inscreva no canal, para que você seja meu aluno mentorado. Todos os links estão aqui, inclusive o link para você entrar também na mentoria, tá? Mas se quiser falar comigo, eu estou à sua disposição. Eu já mostrei como é que você pode falar comigo, tá bom? Então, é justamente isso. Correção feita da banca Sebrasp, Seduc do Piauí. Mas o A vem autorizar, é como eu sempre digo, cola em mim que teu sucesso é garantido.